Oi, turma! Mais um episódio por aqui e hoje eu não estou sozinha, que eu estou com uma super amiga minha da faculdade. Vocês não estão vendo, mas eu estou, depois eu mostro a Rose pra vocês lá no canal. Seguinte, nós nos conhecemos numa conferência sobre Clarice e a gente começou a conversar sobre a escolha das nossas profissões, como saber se a gente vai entrar num curso relativamente certo, entre muitas aspas, para nossa vida. E aí a Rose acabou comentando comigo que já tinha vindo de outro curso. Aí eu falei, peraí, como é que você foi parar na letras? E aí ela não me contou, porque a gente decidiu fazer um episódio aqui no podcast. Então seja bem-vinda, Rose. Obrigada, primeiramente obrigada pelo convite. E olá turma, já agora é um podcast que realmente é o único que eu assisto no Spotify. Não sei explicar o quanto adoro este podcast, mas relativamente ao curso, até hoje eu ainda tenho as minhas dúvidas sobre o que é que eu quero. Isso é para sempre, né? Não adianta. Mas desde que eu era pequenina que eu sempre pensei que o meu foco era direito. Desde pequenina. Direito. Eu gostava muito de pensar, como todas as crianças, quero ser cabeleireira, quero ser professora, quero ser uma artista famosa. Sempre pensei dessa forma. Mas quando chegou o momento, principalmente no secundário, sempre fiquei com aquela ideia fixa de quero ir para direito, é direito que eu vou, quero ser juíza e não sei o quê. Juíza? Uau. Nem era advogada, eu queria o topo. Entendi. Eu quero ser juíza. Até tinha a minha prima, que éramos as duas assim, e pronto. Ela seguiu para a vertente de direito, não direito, mas solicitadoria. Eu fiquei assim um bocadinho perdida, porque no secundário aconteceu uma coisa extremamente frustrante a nível pessoal, que foi a separação dos meus pais, que eu perdi total contacto com o meu pai. Não tenho contacto com o meu pai. Com quantos anos? Bom, não foi bem no secundário, foi no nono ano para o 10º. Tinha 14 para 15. Uma fase delicada. Foi uma fase delicada e isso mexeu um bocadinho com a minha média logo do 10º ano e foi isso que me impossibilitou de, se calhar, agora estar em direito. Deixa eu explicar. O pessoal aqui do podcast normalmente é brasileiro, a massa, né? E aí a gente aqui... a gente não, os estudantes aqui, eles têm que basicamente manter uma nota ok durante os 3 últimos anos. Sim, é o 10º, 11º e 12º. Que se tem que escolher um curso específico de secundário. Sim. Pode ser Línguas e Humanidades, que é as humanas, pode ser Economia, Matemáticas, e pode ser CT, que é Ciências Tecnológicas, que é mais para quem quer ir para Medicina, Farmácia. E aí você escolheu... Eu escolhi Línguas e Humanidades. Porque também não tive muita base de matemática no nono, questões de turma. E aí no 10º, então, você estava um pouco... No 10º ano estava um pouco... estava um pouco perdida, mas eu ainda assim estava com aquele fundo de direito. Mas... entrei precisamente um bocado em crise porque eu tinha a vida toda estável e depois, com a separação dos meus pais, eu comecei a questionar se aquilo que eu queria era por mim, se aquilo que eu queria era uma projeção dos meus pais. Em ti, na sua vida? Sim, em mim. E comecei a questionar todos os meus gostos, porque todos os meus gostos vieram do meu pai. E é uma fase também delicada que a gente já faz isso naturalmente, só que ficou mais aflorado. Sim, ficou, porque lá está, eu amo a minha mãe é a minha deusa, por assim dizer, mas o meu pai, eu era muito próxima do meu pai, apesar dele trabalhar no estrangeiro. Ele trabalhava na Alemanha, mas a minha personalidade, até a minha aparência é espelhada do meu pai. E foi isso que me deixou um bocado mais em choque, porque perdendo assim a cara metade, comecei a duvidar daquilo que eu queria realmente para a minha vida. Só que, como tudo, eu não podia deixar ir tudo por água abaixo. E se calhar já não consigo a média necessária para direito, mas consigo rondar para ir mais ou menos para o mesmo caminho, que era as relações internacionais ou política. A minha disciplina favorita era História. Olha. Eu tinha a melhor nota da turma. Eu era aluna acabei o 12º com 18
de 0 a 20. A professora bem queria dar o 19, mas aí já era uma questão um bocado mais... Tinha que perguntar à turma se... Cuidado com o cabelo aqui. Desculpa. Tinha que perguntar à turma se concordavam, se achava que eu estava naquele patamar, porque a professora também gostava de ajudar os alunos que iam ao exame, porque não era obrigatório ir ao exame. E eu, ok, por mim está tudo bem, o 18 já está suficiente. Ok. E eu pensei, ok, a minha melhor disciplina é História, posso conseguir talvez ir para Relações Internacionais ou Ciências Políticas. RI, queria aqui no Porto. Ah, você pensou em fazer RI? Nossa. RI aqui no Porto ou Ciências Políticas no Minho. Não sei se foi porque eu estava assim com umas palas nos olhos, mas eu só pensei nessas duas possibilidades. Já que não era direito, tinha que ser aquilo que mexia com direito também. E RI é tão forte aqui. É. É bem forte. Só que a vida olhou para mim e disse, não, tu ainda tens mais algumas coisas a aprender. Estás a pensar muito à frente. Não entrei na faculdade logo de seguida, porque também não foi ignorância minha, eu não fui à procura de saber mais dos meus gostos, ir mais a fundo realmente daquilo que eu queria, não só daquilo que, ok, isto vai-me dar segurança no futuro, mas será que é isto que eu realmente quero? Por mais que tenha questões financeiras e aquela segurança toda, se calhar, será que é isto que eu quero mesmo? Não entrei na faculdade, então o que é que eu fiz? A minha mãe recusou-se a eu ir trabalhar. Ela disse, tu não vais trabalhar, até porque em Portugal a maior parte das pessoas trabalham em fábricas e é o que mais pede. Não te quero nesse ambiente, tu vais continuar a estudar e arranja a forma de continuares a estudar. E eu, ok, o que é que eu posso fazer? Fui procurar cursos. E até foi uma questão de incentivo também financeiro para casa, porque o curso que eu fui fazer pagava-me para eu estar lá. Ah, que legal! É. Foi curso de Contabilidade e Fiscalidade no IFP, que é um instituto aqui que ajuda a desempregados, a tirar formações e etc. E era aqui em Guimarães, era perto da minha casa. Gostei, mas ainda assim estava indecisa se era esse o curso que eu queria, porque eu estava indecisa também entre Educação Física, porque eu adorava desporto. Inclusive, até hoje penso na possibilidade de entrar numa equipa de voleibol. Ah, lá na faculdade? Eu vou te assistir se você entrar. Sempre gostei muito de voleibol, já andei em tudo que é desporto, já experimentei ténis, já andei em natação, já pensei em fazer natação profissional, já fiz pilates e yoga, ginásio. Você já fez paddle? Não. Tem um aqui perto. Mas eu tenho um leve preconceito com paddle. Sério? Sério. Porque não é ténis, é imitação de ténis, mas não é ténis. Tá bem. Pronto, então eu fiquei assim, ok, educação física é uma coisa que eu posso aplicar à minha vida depois no pessoal. Não só a questão profissional. Mas não, escolhi a contabilidade por causa daquela ideia de, ok, isto é mais fixo do que ser, por exemplo, personal trainer. Sim. É muito a mais. gente tem essa coisa dentro da profissão que a gente escolhe exercer também como o prestígio, né? Sim. Tem isso. Sim, eu também. Pronto. E ok, vamos continuar. Vamos fazer contabilidade e fiscalidade, mas vamos pensar ainda nos estudos pós-exames de acesso ao ensino superior, porque eu quero entrar na faculdade. Não é uma questão de será que vou? Não, eu vou. Ponto. Passou o ano, chegou a época dos exames, que é por volta de junho. E pronto, vamos estudar, vamos nos candidatar. Estava a gostar muito de contabilidade e de direito, vamos para um curso relacionado. Apareceu o Politécnico do Porto com Ciências Empresariais. Malditas Ciências Empresariais! Outro dia eu vi você comentando nos stories e eu falei, ai meu Deus. Não, maldita a hora que eu fui para aquele curso. Porque uma das questões era a prova de ingresso. Eu vi que eu conseguia porque era Max, era uma matemática das ciências sociais que não tinha nada a ver com aquela matemática de Pitágoras e funções e por aí fora. E ok, sendo assim, a matemática que eles pedem naquela licenciatura é a matemática que eu consigo. Cheguei lá, bati com a cara bem na porta. Aquela matemática foi o terror da minha vida. Inclusive, eu fiz o último exame de Matemática 1
Sem calculadora, que o professor proibiu-me usar aquela calculadora. Mas você é boa nas exatas, não é? Se eu tivesse base de matemática aplicada, eu seria uma boa aluna, porque da matemática que eu sempre tive, eu adorava matemática. E eu até ponderei ir para a economia e não para línguas e humanidades no secundário. Olha. Sempre gostei muito também de físico-química e tudo, mas pronto, não era para ser. Mas o seu problema ali foi só a disciplina ou foi também o contexto, tipo amigos ou a visão futura para profissão? Não, eu sempre fui muito extrovertida, isso sem dúvida. Em questão de amizades, eu sempre me integrei muito bem e tinha amigas na faculdade com 23, 25 anos, tinha amigas com 19 não, na altura 18, 17 para 18. Por isso nunca foi questão de amigas. Isso no segundo semestre tornou-se um problema, mas em termos de adaptação... O problema era mesmo a disciplina, o curso que você não gostava. Se fosse só contabilidade, se calhar eu continuava até ao fim, porque a contabilidade é difícil, mas parece um jogo. Depois de entender, é um jogo autêntico. É colocar assim as pecinhas de um lado para o outro e está tudo bem. Só que se falhar ali alguma coisa em questões judiciais, podes... E aí, como é que você foi parar na letras? Pela insatisfação, é isso? No segundo semestre... você chegou a concluir o primeiro? Concluí o primeiro, mas deixei matemática por fazer, porque não realmente foi uma coisa... Fazer um exame sem calculadora bom. É que eu era a única sem calculadora. O professor implicou mesmo comigo. Sendo que eu perguntei-lhe se era possível ir com aquela calculadora, ele disse-me que sim. Mas pronto, tudo bem. Das 3 perguntas que eu fiz, consegui acertá-las de cabeça. Olha! Considero-me já um gênio da matemática, já é suficiente para mim. Mas no segundo semestre comecei o ano, 2025, com problemas em casa também. A minha tia, pronto, aquela questão de separação. A minha tia tinha uma filha pequenina, separou-se, ficou a ponderar se tinha casa para ir, até ficou uma semana na minha casa. Nessa altura, tinha falado com as minhas amigas da faculdade que estava a passar por um mau bocado e elas viam-me não como a palhacinha da turma, não. Eu não fazia piadas em contexto de sala de aula, mas eu era muito alegre. Eu fazia piada com tudo. Passava uma mosca, eu estava a fazer assim uma piada com o ar. Só que algumas delas não entenderam que não era uma questão com elas, não era pessoal com elas, era uma questão minha. E eu comecei a ficar mais... Nem me preocupava tanto em arrumar-me para ir para a faculdade, não me preocupava com o detalhe, por exemplo, que eu já te falei, de ter o caderno organizado só para contabilidade. Você perdeu o brilho ali. Perdi o brilho. Não me maquiava, não faltava às aulas. E elas viram esse faltar às aulas com... ela agora parou de se importar connosco, parou de se importar com as aulas. Não, aquilo era um pedido de ajuda, meu. Entendo. Vocês sabem o quão académica que eu sou e se eu estou a faltar às aulas, alguma coisa realmente está a passar. E elas não entenderam isso, não sei porque, se era porque não sabiam melhor, se eu devia ter sido mais... ter-me aberto mais com elas, mas eu nunca fui muito de ser vulnerável assim com as pessoas. Disse-lhes o que eu achava que era essencial. Olha, está a passar um problema familiar, não estou num bom momento, não levem para o pessoal. Levaram para o pessoal e isso tornou-se outro condicionamento para eu não aparecer na faculdade. Entendi. Porque houve uma grande confusão, principalmente com uma amiga, que tentou virar as outras... Isso é um clássico, né, da faculdade. E ela era mais nova que eu. Aqui eu sinto muito aquelas coisas dos filmes americanos, o Mean Girls. Mas certinho. Eu vejo muito isso aqui, gente. Certinho. E pronto, tive uma grande discussão com ela. Envolveu outras pessoas com outros motivos que não tinham que ser chamados da minha vida pessoal. Quando um problema aparece mais 20, né? Imagina, isso. aconteceu ela sabia que eu estava mal, fomos fazer um jantar de meninas que eu andava, do meu grupo. Só que eu disse-lhes, olha, podemos marcar para este dia, mas depois de jantar eu tenho outro combinado. Já tinha combinado, pronto, dava para organizar. Criaram um problema à volta disso, por eu estar mal,
pedir para eu me retirar, pronto, acabou o jantar, vou agora para o meu canto, que era para ir para ter com a minha melhor amiga, acharam um grandíssimo problema o facto de eu estar mal e não ir direta para casa. Pensaram que eu não queria estar com elas, quando eu disse, se eu não quisesse ir jantar convosco, eu não ia jantar convosco. Pronto, mas isso foram outros 500. Eu comecei a pensar em mudar de curso, foi com outra menina da minha licenciatura, que começou a dizer que já tinha mudado uma vez a licenciatura, mas estava a pensar em mudar de novo. Olha! Que ela não ia parar até realmente estar numa coisa que ela queria. E mesmo que tivesse que saltar de um lado para o outro, ela ia saltar. E eu achei isso corajosa, motivador e comecei a fazer-lhe perguntas. Olha, como é que tu fizeste? Tiveste que fazer outra vez os exames? Como é que foi? Então já tinha ali alguma coisa sua Sim. querendo. E ela disse-me, não, eu fiz mudança para a instituição curso, que é falar com a questão interna da faculdade que queres, e perguntar se é possível de uma licenciatura mudar para outra, seja porque já está no ensino superior, porque é maior de 23, e por aí vai, ou por questão de mudança de créditos, transferência de créditos. Eu, por exemplo, fiz Direito, se eu fosse para Relações Internacionais, se calhar eu já conseguia não fazer aquela isso no cadeira. Brasil também tem. Pronto. E eu comecei assim a ficar um bocado mais atenta ao que ela ia dizer. Essas meninas, das minhas amigas, uma delas que já não é, já é passado, águas passadas, começou a dizer, mas então a Rosana já não gosta de nós. A Rosana quer mudar de curso e já não gosta de nós. Mas posso te fazer uma pergunta? Vocês não são muito novinhas? Somos, o pior Então, é que eu acho que assim, quando a gente é mais novinha, a gente leva as coisas muito pro pessoal. Depois, com o tempo, Mas eu, mesmo passado algum tempo, eu tentei falar com a pessoa. Mas quando Não funciona. Mas o problema é, quando levou pro pessoal da primeira vez, é difícil tirar a lente do pessoal, sabe? Acho que é um defeito, inclusive, no mundo acadêmico como um todo, né? As pessoas acham que quando existe uma correção de trabalho, uma nota ruim, é uma nota ruim a você, é uma correção de trabalho a você. E não é, a vida não pode ser lida dessa forma. Sim, mas também não tenho muito a intenção de ir atrás. Não, sim, mas eu sou muito regrada de, se aconteceu, a pessoa não teve a capacidade de se colocar no meu ponto de vista, quando eu já me coloquei no ponto de vista dela, é para trás, é passado, fecha a porta, já não olho. Sim, mas eu vejo muito isso na academia mesmo. A leitura de mundo das pessoas é uma coisa que entra sempre no pessoal, assim. Sim, e eu vejo isso também nas minhas amigas agora da Flupa, que elas ficam um bocado sentidas com as notas. E eu digo, mas vocês não têm que ficar Sim, sentidas. A nota é a nota. Não tem mais o que fazer. Agora, bola para a frente. Estuda mais para a próxima e é isso aí. Pois é, mas a professora descontou-me aqui. É porque se calhar não estava certo. O professor sabe o que é que está a fazer. Sim. Mas pronto. Aí você começou a investigar, então, como... Eu não comecei a investigar. Eu comecei a assistir-te no YouTube. Ai, meu Deus, aí ó, o problema. Mas eu comecei a assistir-te no YouTube e comecei a ver que tu falavas do doutoramento em estudos interartes. Eu, isto parece realmente muito interessante. Mistura tudo aquilo que eu gosto, que é literatura, com música, cinema, teatro, etc. Fui ver se tinha licenciatura disso. Tinha. E eu comecei ali a namorar com a ideia. Eu, se calhar é uma possibilidade. Neste curso eu não fico. Vou ter que mudar. Mesmo que tenha que pular 5.000 vezes. Eu vou mudar de curso. O que é que aconteceu? Tem um calendário para inscrição de exames nacionais. E eu sabia que vir de contabilidade para literatura não tinha créditos possíveis para transferência. Então a minha possibilidade era fazer os exames nacionais outra vez. Ai, para eles aqui é como se fosse um Enem nosso, assim, é bem complicado. O que é que aconteceu? A Rosana lembrou-se da ideia no último dia de prazo, à noite. Dia 19 de março. E eu, mãe, fui ao quarto da minha mãe, bati à porta, mãe, olha, e se eu fizesse os exames nacionais outra vez? E ela, pela terceira vez, Rosana? E eu, sim. E ela, mas ias fazer quais? Eu, português e inglês. Inglês não precisava de estudar, que já estava aqui tudo na cabecinha. Então era só estudar as obras e a gramática do português e pronto. Só tinha que me preocupar com um exame.
E ela, pronto, sendo assim, se achas que és capaz, eu não estás a gostar deste curso, eu vejo que já não tens o brilho na cara, nos olhos, podes fazer à vontade, tens o meu apoio. E ela, mas e os prazos? Eu, pois, os prazos já foram. Ai, meu Deus. Tinha que pagar multa. Eu pensava que era 30 euros por exame, por isso eu já estava a contar 60 euros de multa. Mas não, era 30 no geral. Fui à secretaria da minha antiga escola. Olha, era para me inscrever nos exames. Mas a menina não sabe que já... Oh, Rosana, tu já és da casa há muito tempo, tu não sabes que já passaram. Pois é, então. Mas o diretor, ele assina, porque ele conhece-me e ele assina. Ele deixa. Deixaram. Eles, outra vez aqui, tu não sabes o que queres. De 3 é melhor, né? Eu sei o que não quero. Que já é um ótimo começo. O que eu quero, vou ver se é desta vez. E os professores viram-me na sala dos exames, eles... Minha professora de 8º ano de Ciências Naturais e de Informática também. Os professores vêm a me ver. Rosana? De novo. Olá, está tudo bem? Eles, o que estás aqui a fazer? E eu, então, a vida não corre como nós queremos. Imagina a cena. E a minha professora, tu não estás na universidade já? Eu, mas não é aquilo que eu... E ele, estás em quê? Eu, tem a ver com matemática e essas coisas todas. Realmente, Rosana, o que é que te passou na cabeça? Eu, mas quero agora entrar em literatura e estudos interartes. Eles, pronto, então vai ao exame que nós vamos estar deste lado da porta a torcer por ti. Fiquei com isso na cabeça. O suficiente. Podia não estar confiante para o exame, foi o suficiente para eu fazer e sair da sala com um sorriso da orelha. Mas também não os vi depois. Eu gostava de ter-os visto para ir dizer, olha, correu muito bem. Ou sentia a vossa energia a passar pela porta. Pronto. Fiz os exames, passou. Chegou a parte de candidatar-me ao ensino superior. A minha mãe, Rosana, mas pronto, vais-te candidatar, é esta a tua primeira opção e as outras eu. Não há opção. Ou é este, ou não é. Colocou e foi. Foi o único. De 6 opções que tinha, eu só tinha literatura e estudos interartes, primeira opção. E foi. Mandei a candidatura sem olhar 2 vezes. E passou. Na minha cabeça, eu passei o tempo todo de espera já com a ideia de eu já estou em literatura e estudos interartes. Eu não teve a possibilidade de eu não entrar. Eu já fui com uma ideia, aquilo da lei da atração, da lei da suposição. Eu já fui assim, não, eu sou a vencedora deste mundo, eu sou a rainha de Portugal, eu passo. Eu vou passar. Eu vou passar. E se eu não passar, é porque eles não tiveram uma boa capacidade de escolha. É porque alguma coisa no sistema errou. Mas havia sempre a segunda fase de candidaturas. Mas eu já sabia que na primeira eu tinha passado. Chegou o dia de receber as candidaturas. Oh, Bruna, não tens a noção. Eu estava ali, assim, nem sei o que é que eu estava a fazer. Acho que foi no dia eu tinha recebido uma cadeira nova para a minha secretária. Eu estava ali entretida a rodar na cadeira. A rodar, feita idiota, assim, a rodar na cadeira. Eu recebo assim um e-mail, do meu e-mail, da conta de e-mail, porque não é uma conta que eu uso. Eu recebi das duas uma. Ou saiu o resultado, ou então foi um anúncio qualquer que recebi ali na caixa de entrada. Eu mal vi, candidatura, resultados. Eu abri. Eu dei um berro, mas um berro no prédio. Minha mãe veio à minha porta perguntar se estava tudo bem. Ela, Rosana, o que é que aconteceu? Eu, mãe, eu entrei. Eu comecei a chorar desesperada. A chorar. É um choro que vem da alma, não é? Eu chorei, eu gritei, eu saltei. Uhum. A minha tia apareceu em casa para ver a cadeira e tudo. Foi falar com a minha mãe. E ela, Rosana, já ouvi dizer parabéns. Eu, não me des parabéns que senão eu começo a chorar. De novo. E eu comecei a chorar outra vez. Qualquer pessoa que eu falava, eu começava, não me des parabéns. E pronto, entrei. Você lembra qual foi a sua primeira aula? Primeira aula foi com a professora de literatura comparada, a professora Ana Paula. Foi a da apresentação, mas de quando as aulas realmente começaram, foi
Qual é que foi? Bom, o primeiro semestre não passou há E muito tempo, ainda devia de saber. logo de primeira, assim, você já se identificou mais? Sim. Qual que foi esse momento, assim, que você percebeu? Ai, foi Agora estou no instantâneo, lugar certo. foi logo na apresentação de curso e da universidade, foi logo no primeiro dia. Eu, na outra faculdade, nunca tive aquele... Sempre fui muito simpática, sempre ajudei, por exemplo, se eu tivesse resumos e tudo, não me importava nada de espalhar. Mas em termos de participação académica, eu ficava no meu canto. Participava nas aulas de contabilidade, mas extracurriculares, conferências... É que o pessoal me pergunta muito assim, como ter certeza de ir pra letras? Só que é uma coisa que eu não consigo falar de maneira palpável. Dá um clique na É cabeça. um clique, é um negócio, assim, é como se não existisse mais absolutamente nada, você nem pensa em outra coisa. Não sei, parece que sente... A única coisa que eu posso dizer é que sente como se fosse o coração com um quentinho, com um foguinho. Você pensa assim, era isso, não podia ser outra coisa. A sensação é de chegarmos a casa depois de um dia de trabalho, um dia fora, está um frio de rachar, tomamos um meio quentinho e ficamos na coberta. Sim, é isso. É essa a sensação. É isso. Mas na outra faculdade não, eu não fazia nada. E você não eu ia ficou às com aulas. medo, assim, ok, eu quero fazer letras, mas como é que vai ser mercado de trabalho? Não. Como é que... Não cogitei. Eu também não cogito nada Isso é um problema para eu no futuro. Eu vou vivendo um dia após o outro. Se eu ficar desempregada, eu vivo arte na praia. Tipo... Onde eu moro nem tem praia, mas eu fico na margem do rio. Tipo, eu também penso muito isso, porque agora, assim, com as redes sociais, né, eu recebo muitas perguntas com relação a ter certeza do mercado de trabalho. Não há certeza para nada. Não, mas e hoje em dia eu acho que é impossível ter certeza até numa medicina da vida, porque tudo pode dar errado em Ainda para qualquer mais com a situação. inteligência artificial. Exato. Olha, também se não houver... Se eu tiver acesso a um robô que trabalhe por mim, pá, eu passo a minha informação para ele já tem um bocadinho da minha inteligência. O trabalho vai sempre haver. Seja de uma forma ou de outra. Ainda para mais em literatura e estudos interartes que mexe com muitas áreas. Sim, a gente mexe com muita coisa. Cultura, câmaras municipais, rádios, professores, apresentações, cinema. palestras. Mas isso não... A minha mãe até se virou para mim, Rosana, mas o que é que podes fazer com isso? Eu... Tudo. Tudo? Ela, mas tudo o quê? Eu, se eu quiser dar aulas, eu dou aulas. Se eu quiser vender arte na praia, eu vendo arte na praia. Se eu quiser ir para conferências, se eu quiser ir para a rádio, eu sou tagarela, filha. Eu dou jeito. Eu meto-me num buraco qualquer. Eu acho que o mais importante é estar num lugar que você sabe que é o seu. A partir do momento que nós temos a familiaridade também com as pessoas à nossa volta no curso, que nós entendemos que são nossas pessoas, isso já é uma confirmação de que estamos no lugar certo. Sim. Eu, apesar de na outra faculdade ter relações muito boas, era sempre uma relação assim, que eu me via como se fosse em terceira pessoa. Eu a interagir com outros de fora. Não sei se estou a fazer-me entender. É que eu achei isso bonito. É como se eu estivesse aqui a ver-me a interagir contigo. Não é como se eu estivesse aqui. Não é você. Era assim. É uma vida meio suspensa. Eu sentia-me assim no limbo. Vai acontecendo. Vou vendo o que é que vai dar. Não deu em nada, E não é? agora você é super ativa academicamente. A primeira atividade foi contigo, com a conferência sobre a Clarice Lispector. Participei na praxe académica, que foi uma coisa que eu era ateia. Nossa! Eu era ateia. E eu, não. É academia nova, faculdade nova, curso novo, amizades novas. E foi bom? Tudo novo. Foi. Só que eu não conseguia conciliar por ser muito distante da faculdade, é 1h30 de percurso para lá, 1h30 de percurso para casa. Eu não conseguia bater os horários, porque ou eu ia estudar ou ia passar o tempo em transporte público. E depois, a questão de praxe, eles são muito rígidos. Que é uma coisa que eu não concordava, que eles acabavam por descontar nos caloiros que estavam lá por aqueles que não apareciam. Oxi! E eu preferia, ok, já que eles estão a ser castigados e tudo, por eu não conseguir estar lá, porque tinha que acordar todos os dias às 5 da manhã, por exemplo, está fora de questão. Está fora de questão. Está fora de questão. Eu, pronto, retiro-me, gostei muito da experiência, mas retiro-me e pronto, vou ter outras oportunidades. E em termos acadêmicos, assim, o que você tem gostado nesse primeiro semestre? Não há nada que eu não tenha gostado. O que você tem gostado mais? Mas, em nível de cadeiras?
literatura comparada e semiótica. Semiótica é mesmo pensar fora da caixa. É fora da cara. Vocês tiveram a aula do cachimbo? Do cachimbo. Ah, então não vou estragar esse Não, momento. acho que não. sei. Mas foi fantástico porque o professor, por exemplo, na primeira frequência, não tive a melhor nota, mas pronto, foi positiva. Eu fiquei assim um bocado em choque e acho que até foi por isso que não consegui tirar uma nota excelente. O professor simplesmente nos diz: tem aqui uma imagem projetada no quadro, agora vocês escrevam para aí o que vocês quiserem. Com base em Qual que era a sussurro. imagem? Era como uma espécie de cartoon de militares a segurar a bandeira de Portugal. E aquilo nós tínhamos que interpretar as palavras que estavam lá, o texto na imagem, o facto de ser nós estarmos a ver uma imagem projetada e etc, etc. Aí vocês usaram Soci? A Saussure, Peirce, Jacobsen e... Qual era o outro? Ai, estou-me a esquecer. Peirce? Peirce? Pode ser. Acho que foi Peirce. Acho que foi. Sim, ele fala sobre os signos. Pronto, então foi Saussure, Peirce. E pronto. Foi assim um bocado de choque. O que é que eu vou escrever para aqui? Vou escrever um bocado a teoria e depois analiso a imagem. Pronto. Posso dizer a minha nota, tive um 13, não é brutal, mas passou. Passei. Com dignidade. Com dignidade. Aprendi o método do professor. Foi a minha... Olha, boa. foi chave. Eu estudei a matéria toda para o segundo teste, mas fiz um modelo, tipo uma resposta modelo. Fui com ela fixada. E deu certo. Tirei 17. Ah. 4 valores. É. A literatura comparada aconteceu exatamente a mesma coisa. Passei de um 14 para um 18. Você teve que responder oralmente também ou não? Não. Tudo Isso teste foi mesmo. só em textos de literatura mundial que tivemos uma prova oral. Que aquilo era... Tínhamos Dom Quixote, Dante, com a Divina Comédia, Hamlet e uma obra de Rabelais, Gargantuas e Pantagruel. Depois os professores só disseram: vocês vão aparecer em dia X e vocês não vão saber qual das obras é que vai seguir. Uau! Vocês vão para aquilo que... Mas você ficou desesperada? Porque eu fico super empolgada não. com essas coisas. É o que tiver que ser, eu já estou aqui isso, já. Saiu uma pior possível, saiu uma Rabelais. Ai. Mas ao menos no exame não precisei de responder à pergunta. Pronto. Passou o pior. Uhum. Mas foram as melhores cadeiras, foram essas. Foram literatura comparada e semiótica. Você já teve teatro? Ainda não? Ainda não. Não sei se é neste semestre ou se é no próximo ano. Mas estou ansiosa para ter teatro. Sim. Porque era uma coisa que eu também gostava de falar aqui. Eu decorei a resposta modelo. Estudei a matéria, mas ainda fui com uma resposta fixa. E eram 5 autores. Era Bakhtin, era Bazin, Laura Mulvey e mais 2. Só que o professor disse assim: eu não vou penalizar quem não falar dos primeiros 4 autores do primeiro teste, mas eu vou tomar em consideração quem falar deles. E eu, como é que eu posso ligar aqui? Ok, liguei Sussurro com Bakhtin, liguei... qual foi? Todorov com... Aguiar e Silva? Não sei se foi com Peirce que eu liguei. Mas eu consegui ligar uma matéria com a outra. Falei tudo, mas na imagem não tinha Todorov. E eu, ok, não vou perder pontos aqui, vou explicar porque é que Todorov não se enquadra. Ai, que legal! Eu no fim, depois de despejar a minha resposta da cabeça, eu, ok, Todorov, apesar de não se integrar nesta imagem, vale entender o porquê de não fazer parte. E expliquei-lhe. O professor aparentemente gostou da minha resposta. Eu ia amar. Pronto, mas eu tenho uma capacidade de memorização muito grande. Mesmo no secundário, eu sabia a matéria, não precisava de decorá-la assim palavra por palavra. Mas eu gostava muito de... Eu sempre estudei a falar, por exemplo, desde pequenina, a falar para bonecos em casa. Punha assim os bonecos na minha cama, começava a falar para eles como se eu fosse uma professora. Depois obrigava a minha mãe a ouvir tudo o que eu sabia. Obrigava a minha tia a ouvir também. Tinha que ser caras diferentes para Você é filha ouvir. única? Ah, isso explica tudo. Depois, eu sempre gostava muito de tipo, olhar para a parede e imaginar a folha dos resumos à minha frente. Eu consigo projetar na minha cabeça o papel à minha frente.
E isso foi sempre uma vantagem, porque para além de eu conseguir decorar através de fala, através de ouvir e através de escrever, que eu escrevia tudo. Tinha uns PowerPoints de história, a Rosana estava ali a passar tudo. A mão doía, era uma caneta por semana, mas a Rosana passava tudo. E fazia resumos para os testes, que a professora fazia a nível de exame nacional, para ir treinando. E decorava 17 páginas, tinha 17 páginas de resumo, 20 páginas que fosse, de texto corrido, Bruna. Texto corrido. Eu decorava palavra por palavra. Nossa, isso vai ser tão útil pra você nas letras, que eu sou horrível pra decorar. Eu conseguia, e eu dizia à minha mãe, por exemplo, o que eu me lembro foi o de 17 páginas de resumo. Era história, eu adorava aquilo, eu sentia-me em casa. E eu falava para a minha mãe que eu conseguia decorar as 17 páginas em 3 dias, só em tardes. E ficava ali de manhã à noite a repetir. E era por tópico, por tema. Eu, por exemplo, tema 1, decorava a primeira página, ia para o tema 2, decorava o tema 2. Depois de decorar o tema 2, eu voltava atrás, repetia o tema 1 e o tema 2. E sempre assim, se fossem 14 temas, eu voltava sempre atrás, depois de decorar mais um. É exaustivo, é cansativo, a minha cabeça eu chegava estourada depois do exame. É como se tivesse descarregado. Né? Nessa fase agora do primeiro semestre, você teve muitas provas, né? Até mesmo no mesmo dia. Sim, tive a apresentação oral junto de teste de semiótica. Apresentação de textos da literatura mundial. Você ia ficar muito cansada. Eu estava exausta. E depois no dia a seguir tive teste de literatura comparada, com o mito da Antígona. Ai, mas fala sério, isso não é bom? É bom, é. É muito bom. Eu devorei o livro. Eu baixei para o Kindle e eu li aquilo. Cheguei ao shopping, sei lá, por volta das 10, ao meio-dia já tinha acabado. Já estava assim, a falar com uma amiga minha, com a Laura. Laura, nem sabes, não leste ainda, mas é isto, já fiz resumo, já fiz tudo. Eu não sei se eu comentei com você na época, mas no YouTube tem uma encenação da Andréa Beltrão. Sim, tu mandaste, mas depois passou-me, acabei por esquecer, mas eu tenho que ver. É tão bonito. Eu tenho mesmo que me interessar um bocado mais. E me conta por... aqui, você consegue hoje, assim, maduramente trazer ou lembrar de coisas que, por mais que naquela antiga fase, com relação à faculdade, você tenha pensado assim, não deu certo, mas você consegue traçar paralelos entre hoje e o antigamente, assim, existe alguma coisa que ficou em você, que você aprendeu, que você leva para essa fase? Não, são duas pessoas totalmente diferentes. Eu faço muita distinção da pessoa que eu era, da pessoa que eu sou e da pessoa que eu vou ser. Não consigo trazer nada do passado, principalmente nesta questão académica, não consigo misturar... Nem trazer lições. É porque a gente pensa assim, né? Mesmo na dor a gente aprende alguma coisa. Eu não aprendi nada. Não necessariamente. Não aprendi nada. Eu só aprendi que não, matemática jamais. Mas talvez, às vezes, se você não tivesse passado por essa experiência, hoje você não valorizaria tanto a letras. Se calhar, pensando assim dessa forma, se calhar não. Mas... Também, eu sempre gostei muito de literatura e tudo, nunca me passou pela cabeça fazer algo relacionado só com literatura e cinema, música, etc. Nunca. Pensava nas possibilidades de, olha, mesmo que tire direito, relações internacionais, o que é que seja, posso até dar aula sobre determinado tema, mas sempre naquele caminho restrito. Nunca pensei assim muito fora da caixa. Se você gosta de história, tem um livro que eu acho que você vai amar, que é o Saudade. Eu estou a ler, tá na minha bolsa. Eu acho que o Neném ia gostar muito desse Mas a primeira página é logo uma dor no coração. A mãe dele e ele ali. E o Carlitos? Não é incrível? É. Mas eu estou ansiosa para acabar. E estou ansiosa para continuar a oficina de Grande Sertão Veredas. Porque eu comecei, só que depois vieram os exames todos, eu não consigo, fisicamente não consigo. Mas vai, fisicamente? Fisicamente não consigo. Eu fico paralisada. Eu posso procrastinar o que for para começar a estudar para um exame, mas eu não misturo um tema com outro. Não, sim, eu também. Eu prefiro fazer uma coisa de cada vez. Por exemplo, eu vejo muitas meninas, influencers e tudo, no TikTok, a dizer, ok, tem 3 frequências nas próximas 3 semanas. Tenho, por exemplo, 60 horas até à primeira frequência. Vou separar blocos de 20 horas para cada cadeira.
Não, para mim não existe eu isso. fico 60 horas estudando pra uma, depois... Nem que seja 10 horas só para outra. Eu também. Eu não consigo misturar uma coisa para outra, porque eu começo a sentir-me ansiosa de, ok, mas eu ainda tenho que acabar isto e depois ainda tenho que fazer mais aquilo. Não dá. Não dá. Pois Mesmo que tenha que sacrificar... Quando eu vi esse paralelo entre história, literatura, memória, reconhecimento e migração, eu pensei muito em levar a Ana. Seria interessante, mas eu já falei com o Nolei. Já falei, só que nós vamos ter a Odisseia, a Semana da Odisseia. Ai, várias que legal. atividades com professores da faculdade. Fica um bocado difícil depois arranjar um bocado de tempo, mas eu já lhes bati na tecla. Vocês têm que chamar tanto a Célia Correia Loureiro como a Ana da... Mas não é lindo a escrita dela, o jeito que ela Da Célia ou escreve? da Ana? Da Ana aqui. É. Nossa. Eu fui ver a capa e ela é novinha. Ela tem 30 anos. É muito novinha. Eu fiquei, ok. Eu tenho que me interessar mesmo mais por literatura portuguesa. Porque estamos habituadas com... não, mas este livro aqui da autora X dos Estados Unidos ou de Inglaterra. E depois acabamos por colocar um bocadinho em stand-by. Não é para canto, mas é em stand-by. O que você gosta de ler, assim, de literatura americana? É assim, não do mundo do TikTok. O mundo do TikTok eu já experimentei os livros de lá e Não funcionou. dá. Principalmente com a famosíssima Colleen Hoover. Não desce. Não, tudo bem, aqui é um safe place. O máximo que eu aproveitei foi de Verity. O Verity é incrível, É. eu gosto de És Verity. time carta ou time manuscrito? Eu sou team carta. Eu acho que sou time manuscrito. Eu acho realmente que ela tava ensaiando ali pra poder escrever. Eu acho que eu não não é acho. real. É. Só que aí ao mesmo tempo tem a facada, né? A facada não, o risco no peito, sei lá. Foi, da filha. Da filha, aí eu fico assim... Então o que é que explica? Foram elas no ventre a lutar por... Mas também pode não ser real. Pode ser ficcional. Esse que é o meu ponto. É que eu sou filha de Machado de Assis, né, amiga? É complicadíssimo pra mim. Mas eu acho que ainda assim sou time manuscrito. Mas foi o único livro dela que consegui ler. O primeiro que eu me lembro, que foi que me apresentou assim à literatura, foi um livro português da autora Cristina Boavista, que é uma jornalista da SIC. Olha! É Só no Escuro Podes Ver as Estrelas. Do livro em si, a história é muito futurística. Mais ou menos. É sobre uma jovem chamada Sofia que está numa relação que não lhe diz muito. É aquela, já é hábito, já é o que tem que ser. Vou levar esta relação porque o trabalho que dá a conhecer outra pessoa e sair desta rotina, destes amigos e etc. Só que acontece que ela conhece o Keith, que é um ser humano perfeito que veio de outro planeta. E eles têm um choque assim de realidade, de emoções, porque ele, por ser um ser humano mais perfeito, não tem a necessidade de contacto físico, não tem necessidade de... Ele aprende até o que é o conteúdo adulto, que ele não sabe. Olha, que E ele tem uma parceira no mundo dele, mas ele não... É parceira porque, pronto, dá-nos bem, somos compatíveis, mas não há físico, não há nada, é uma companhia para a vida. E ele começa a desenvolver emoções e ela começa a ter uma noção mais ampla do que é não ser tão apegada, tão dependente, tão... Pronto. Mas é um bocadinho fora da caixa. Foi o primeiro, ali em 2017, estava em contexto de praia, no Algarve. Eu era novinha, nem tinha quê? 11, 12 anos. Nossa, muito nova. 12? Acho que era 12. Acho que era. E li aquele livro em contexto de praia, ler em 3, 4 dias é rápido. É rápido. Eu ia para o mar, voltava toda molhada, mais uma página. Li tantas vezes, e consegui ler numa madrugada, que eu fiquei obcecada. Foi uma releitura ali na madrugada. A minha mãe estava na sala, a minha mãe acorda, vai à sala e Rosana? E eu... bom dia, quer dizer, boa noite, que eu vou dormir agora, está bem? O livro. O livro está destruído, já saiu uma página, já... E no secundário, assim, o que você gostava de ler? No secundário eu não li assim muito. Não li. Eu tive assim uma...
Mas você, Uma pausa. os livros obrigatórios? É um É... tópico sensível. Não é tópico sensível. Eu gostava dos Lusíadas e pronto, gostava da farsa de Inês Pereira, Frei Luís de Sousa. Você chegou a ler os Maias? Era obrigatório. Você vai precisar em algum momento. Era obrigatório. Eu ia através de resumos, Entendi. através de novelas. A Sibila? A Sibila é um livro que eu quero ver. É que eu quero Tá. ler. E eu vou ver se consigo ler. Não este mês, porque eu vou começar Grande Sertão Veredas, não é? É. É preciso E foco. não, e aí? É só ele mesmo. É só eu. Não vai respirar. Eu vou acabar aqui o Saudade e depois Grande Mas, Sertão mas Veredas. é a maior obra da literatura portuguesa. Eu tenho que ler. Lá está. Eu, por mais que gosto muito de ler, há momentos que eu estou fisicamente incapacitada para fazer o que quer que seja. Concordo, é normal. A um música, cansaço. por acaso a música nem tanto, a música é uma coisa que tem obrigatoriamente de estar presente todos os dias, até porque eu também já fiz aulas de violino, Que legal. de violino, formação musical e cor. Você já viveu 10 vidas. Já. Com 20 anos. Ai, que bom! Não, mas já pensei também em voltar para piano e tudo. Pronto, mas olha, por último, eu queria primeiro agradecer que você veio aqui e eu queria que você pudesse dar um conselho para alguém que está pensando também em mudar de curso, mudar de área. O meu conselho é para não se estressarem, a vida desenrola mesmo que vocês estejam com medo. Estás com medo? Abre a porta, continua a andar. O caminho vai aparecendo com a luz ao fim do túnel. É importante saber o que não quer, né? Acima de tudo o que não se quer. É. Porque mesmo na minha vida pessoal, aquilo que eu quero, e era a resposta que eu te ia dizer, que se calhar não é bem aquilo que estavas à espera. Eu estou em literatura e estudos interartes porque eu gosto, porque eu quero, porque eu sei que me vai trazer grandes coisas na minha vida. Mas não é a única vertente que eu penso para a minha profissão de futuro. Até hoje, relações internacionais está dentro de mim. E eu já cogitei muitas vezes, inclusive, em entrar numa dupla licenciatura. Ou, se não der, fazer um mestrado relacionado com isso. Por isso, Super mesmo possível. que vocês tenham um objetivo, que é, eu quero este curso, dá sempre para contornar, mesmo que o caminho não seja reto, dá sempre para ir às voltas. O objetivo vai estar lá e vocês vão conseguir, mas aproveitem a jornada também. Ai, eu amei. Obrigada por ter vindo. Obrigada eu e obrigada, turma, por ouvirem. Um beijinho, turma. Eu vou deixar os contatos aqui da Rose para vocês.